E aí, pessoal, beleza? Então, hoje eu pensei em trazer aqui, dando sequência ao último vídeo que foi com o Houston TK Inter. A ideia é mais ou menos fazer uma aplicação de mensagens, também, novamente, é mais simples, mas a ideia é criar ali um aplicativo de mensagem. Então, muito parecido com o WhatsApp. Óbvio que, dadas as devidas limitações de biblioteca, né, a gente não consegue fazer algo tão bonito assim. Mas é mais pra gente aprender a mexer ali com o socket, com o socket que é uma forma comum de realizar a comunicação na mesma rede. Então ele permite que diferentes processos, máquinas diferentes troquem dados entre si. E é uma abstração ali e ajuda bastante, é bem legal, eu acho que é um conceito bem interessante para a gente trabalhar. Então a gente vai tanto mexer com Python como também com o socket. E assim, você pode usar socket em muita coisa, fazer jogo online, mensagem, trocar mensagem entre computadores, então fazer um sinal, coisa nesse sentido. E a gente vai fazer esse app de comunicação, um app de mensagem. Por exemplo, a gente vai abrir ali duas telinhas, rodar dois aplicativos. O aplicativo número um vai mandar um oi, e o aplicativo número 2 vai conseguir receber esse oi. E ele pode mandar um tudo bem, e o aplicativo 2 lê. Então, assim, a gente pode até colocar mais máquinas nesse socket, né? E aí a gente vai fazer essa comunicação, esse broadcasting. É bem legal. Seriam basicamente dois arquivos. Então, um vai ser o server, né? O servidor, e o outro é o cliente. E esse cliente é o front-end, é que a gente vai consumir. Então, ali é o tkinter. E o server vai ser inteiro em Python, usando essa biblioteca do socket. E aí, assim, a documentação, eu acho a documentação um pouco complexa para entender, mas tem muito vídeo na internet, chat GPT, enfim, dá para dar uma pesquisadinha legal. Eu acho bem interessante de conhecer. Eu conheço um amigo meu que já fez teste para passar em vaga de emprego nos Estados Unidos e pediram para ele implementar um servidor socket. Então, assim, falaram para ele, ó, implementa, pode usar a pode usar a documentação e tal, a gente só quer ver você implementando, você tem meia hora. Então, assim, eu acho legal, um conceito bem interessante de você entender. Enfim, vamos lá. Acho que vai ser bom para juntar tanto o TK Inter como o socket também. Fechou, pessoal? Então, vou passar aqui para minha máquina e a gente vai fazendo junto. Boa, pessoal. Então, vocês já estão vendo aqui a minha máquina. Eu vou criar aqui dois arquivos, é aquela mesmo. Vocês já tem aqui um main.py. Esse main.py é aquele do vídeo anterior, que eu criei ali um aplicativozinho de conta, bem simples. Então, eu vou usar esse mesmo diretório e vou criar aqui dois arquivos, tá, pessoal? O primeiro vai ser o client.py e o segundo vai ser o server.py. Beleza, pessoal? Então agora a gente tem o cliente vai ser o front-end, ali onde a gente vai digitar as mensagens e tal. E o server é o servidor que vai ficar rodando o socket tentando fazer ali a comunicação, esperando receber, né? Então quando entrar um usuário novo, ou seja, quando a gente rodar o cliente uma vez, vai bater no socket e vai indicar, bom, tem um, tem uma pessoa ali no socket. A gente vai devolver o ID para ela, ID 1. E aí a gente vai fazer isso. Abrimos de novo, rodamos mais uma tela do client. Vai rodar, já tem um, vai ser o dois. E assim por diante. Enfim, vamos lá. O passo a passo para a gente criar aqui o socket, tá? Eu não sou um grande especialista em socket, muito pelo contrário. Mas eu vou tentar fazendo aqui com vocês. As primeiras coisas que a gente tem que fazer sempre, né? É importar aqui a biblioteca. Então vou importar o socket e importar o threading também. Porque ele roda a partir de threads. Uh, Aí que a gente vai querer fazer? Aqui ele já fez um handle client, eu vou colocar um pass. A princípio a gente vai usar um handle client também, tá? Mas a gente vai ter que pensar um pouco, porque aqui ele só tem o client socket e eu queria passar um ID também, para a gente identificar a pessoa que está escrevendo a mensagem. O que acontece? A gente vai fazer um sistema de WhatsApp, um grupo de WhatsApp mais ou menos, um grupo de mensagem. Então a gente vai ter vamos supor, a primeira pessoa lá vai abrir o client, ela vai ter o ID 1. A gente precisa identificar essa pessoa, porque senão todo mundo vai mandar mensagem e a gente não vai saber quem mandou qual mensagem. Então, ali no handle client, ele só está passando o cliente. Eu queria passar também o ID. Eu até já vou pôr a vírgula aqui, para deixar já mais claro que a gente vai passar esse ID, né? Então aqui é o client.id. Beleza, vamos lá. Vamos fazer, antes de começar isso, eu queria fazer como que eu posso dizer?
o próprio servidor mesmo, né? Então eu vou fazer aqui uma def, né? Uma função def start server. Então a gente não vai receber parâmetro nenhum. E aqui ele já passou. A gente vai fazer um server. O server socket, a gente pode chamar de server de socket, é igual ao socket.af. E net e o socket.string. Basicamente aqui a gente está especificando a família de endereços do socket. Então a gente vai usar o IPv4, acho que é isso. É aquele mais famoso, tipo 192, 168, aquele que a gente aprende quando faz engenharia da computação, ciências de dados, enfim, quando a gente faz, é o IP que provavelmente se você fizer no seu computador, é, aqui, se você, eu não me lembro agora qual que é o comando no Windows. Mas enfim, se você tentar buscar o IP aqui, você vai chegar num IP que é esse 192.168.0.1. Eles são as faixas de IP, eu não vou saber direitinho agora. Então, basicamente, é isso que a gente está falando nesse primeiro parâmetro, quando a gente está criando esse objeto socket. Então, aqui a gente está criando o objeto socket. E o primeiro parâmetro, o IP4, ó, IPv4. E o segundo é o tipo do socket. Então, esse aqui é um socket string. É o de TCP, né? O Transmission Control Protocol. É um protocolo. E aí, aquela coisa assim, eu adoraria saber melhor os motivos, mas a gente basicamente usa esse, tá, pessoal? Então aqui a gente criou um objeto socket, mas a gente não está usando ele ainda. Então aqui a gente vai fazer o server socket ponto. A gente vai fazer um bind dele. E aí aqui a gente coloca aqui ele até já está falando no meu computador, o primeiro parâmetro é o address. No meu caso, como eu quero rodar no meu computador, eu vou rodar ele no localhost. Localhost. Oh meu Deus, host. E eu ponho uma vírgula e eu escolho qual a porta que eu quero. Então eu vou pôr aqui, por exemplo, pode ser essa 99.000 aqui. A gente testa ela, não sei se eu nunca testei com esse número. A gente vai testar. Então beleza, a gente está criando aqui o nosso servidor, a gente colocou o endereço e a porta específica e agora a gente tem que colocar o socket em modo de escutar, para ele ficar escutando. Porque o socket, ele tá sempre escutando. Você manda uma mensagem, já vai, ou outra pessoa que tá ali, o outro cliente já vai olhar essa mensagem, já vai receber essa mensagem. Então ele tá sempre escutando. Então server underline socket ponto listen 5. Aí o 5 é um número máximo de conexões. O número padrão é 5, eu vou deixar 5, tá, pessoal? Aí beleza. Isso aqui é a parte mais básica, a gente está criando um servidor socket. Então isso aqui é o mais simples que tem, tá? Vou até colocar esse print aqui. Então basicamente a gente está criando o objeto. Aqui a gente está especificando esse bindando socket é um endereço e porta, pode ser. Que bind não é muito assim, a gente não consegue entender direito, mas basicamente está colocando o endereço e a porta nesse socket. Então a gente criou o objeto, a gente tem que definir qual que é o endereço e qual é a porta. E aqui a gente está habilitando o socket a aceitar as conexões. Eu costumo dizer que a gente está deixando ele em modo escuta, né? Ele está em modo escuta. Beleza, criamos. Aqui a gente tem uma mensagem que vai estar dizendo, tipo, pô, beleza, o server is listening, ou seja, está funcionando na porta 99.000. Aí, o que a gente vai fazer? Aqui teria esse while true, porque enquanto isso aqui for verdadeiro, a gente vai fazer algumas coisas, né? A gente vai aceitar uma conexão, enfim, atribuir um ID, fazer essas coisas assim. E a gente vai jogar ela para a função handle client, porque a handle client vai fazer alguma coisa. Isso aqui é o servidor socket, só que ele tem que fazer alguma coisa. Quando entra um cliente novo, a gente tem que fazer algo. E esse algo vai ser feito nessa função handle client. Aqui, como eu comentei, a gente quer um ID, né? A gente quer que cada cliente que entra tenha o seu próprio ID, para que a gente saiba identificar quem é quem nesse servidor, quem é quem mandando a mensagem. Se não, como eu comentei, eu ia mandar um oi, o outro cliente ia mandar olá, e a gente não ia saber que eu mandei o oi e ele olá, porque todo mundo não ia ter essa diferenciação. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar client ID igual a 0. Eu vou colocar como 1 porque o primeiro eu quero que seja como 1. Então o primeiro cliente que entrar vai ser 1. Vai ser o user 1. Perfeito. Vamos lá, vamos começar então a fazer esse while true. Enquanto o servidor estiver funcionando, a gente vai ficar rodando isso aqui. Então a gente vai ter um client socket
socket e um address. Ou seja, ele entrou, a gente aceitou, fez uma nova conexão, foi aceita. Ele vai criar um cliente socket e um address. Aí a gente vai atribuir para esse cliente socket um ID. Então, o que a gente vai fazer antes? A gente vai pegar aqui o client ID, vai ser igual ao client ID mais 1. É que no caso a gente pode até pôr o 0, né? Porque o Copilot aqui está jogando como 1, né? Então eu vou pôr aqui como 0 e ele vai ficar sempre somando. Client ID, mais 1, mais 1, mais 1. Esse aqui seria um mais igual, né? Não precisaria nem descer daqui, dá para fazer assim. Mais igual a 1. Beleza, então começou com 0, o primeiro cliente vai ser o 1. E aí a gente vai fazer um print aqui só para a gente identificar. Print, dois pontos, conexão realizada no... Aí aqui a gente põe o ADDR, que é o address, faltou o F na frente, né, para a gente poder formatar essa string. Para o cliente the ID, e aí a gente põe o client ID. Então beleza, uma vez que ele entrou, a gente vai estar identificando ele no terminal. A gente vai falar assim, ó, primeira coisa que ele vai fazer, vai abrir o socket, o objeto socket, e vai falar, pô, tamo lá, tamo online na porta 99. Beleza. Uma pessoa abriu o aplicativo de mensagem, rodou o client, ele vai falar assim, ó, conexão realizada, ele vai explicar e vai dar o ID. Perfeito. Agora a gente tem que enviar o ID para o cliente, porque o cliente ele entrou, bateu, vai ter que devolver isso para o cliente. Então a gente vai fazer um client socket.send e a gente vai mandar ele. Então a gente vai falar para ele que vai pegar o str, vai transformar em uma string, né? O client ID e vai mandar um encode e aí a gente passa o UTF-8 para poder ficar formatado da forma correta. E a gente vai adicionar o cliente à lista de clientes. Porque a gente pode ter mais de um cliente, correto? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui fora do while e fora dessa função, a gente vai ter uma lista de clients, que vai ser uma lista vazia. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai só fazer um append nessa lista. Clients.append client socket. A partir desse momento a gente sabe que já tem esse cliente online. E aí agora a gente tem que jogar ele para a função que a gente criou lá em cima, que é a handle client. O que a gente vai fazer? Beleza, a gente entrou, salvou esse cliente, retornou para... Na verdade, a gente retorna antes de salvar, então a gente retorna para ele, ó, você é do ID 1 e você está na nossa lista, ou seja, a gente sabe que você está online. Então o que a gente vai fazer? Com o uso da biblioteca threading, a gente vai criar uma thread. A gente vai falar que a função vai ser executada, né? A gente vai passar essa função, então é nesse target aqui, eu vou até dar um tab logo, né? O Copilot já dá spoiler. Então, na função target, a gente vai falar para ele que, ó, beleza, a função que você deve realizar agora é a handle client. Uma vez que você entrou, o cliente está dentro do servidor, está no socket, agora ele passa a fazer essa operação aqui dentro. E aí esse args é um argumento que é uma tupla, né? Então ele vai conter tanto o client quanto o ID. E a gente vai passar esse client e esse ID para a handle client. Então o que essa handle client recebe? Client socket e client ID. Por isso que tem aqui. Se eu colocasse aqui Gustavo, eu teria que adicionar nessa tupla aqui do args o Gustavo. Beleza. E esse ponto start é para ele ficar rodando, né? Fechou. Vamos lá então. Agora a gente vai fazer o nosso handle client, que é a função para lidar. Nossa, deu uma chutada aqui na mesa. Para lidar com essa nova thread para cada cliente. Então fechou, vamos lá. Eu tinha colocado um pé só para não ficar dando erro. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é uma message. E essa message vai receber do client socket vai receber dados de socket. Esse 1024 é 1024 bytes, que é o número máximo que essa mensagem vai receber, e a gente vai decodificar ela a partir do TF-8. Tá? Isso tudo aqui é muito padrão, tá? Isso tudo aqui tá na documentação. Se você falar, não, eu quero fazer um negócio robusto pra caramba, que eu vou implementar, não sei o que, aí você pode dar uma olhada na documentação e explorar um pouco melhor. Eu tô basicamente seguindo o que tá escrito, tá, pessoal? Beleza. Aí o que a gente vai fazer? Se não tiver uma mensagem, if not message, a gente vai retornar. Porque, pô, o cara não mandou nada. Não precisa fazer nada.
Ignora, vai embora. Se tiver uma mensagem, a gente pode simplesmente mandar o cliente de ID tal enviou a seguinte mensagem. Beleza. É só pra gente ter esse controle no servidor, tá? Ah, basicamente isso aqui. Não precisa de muito mais. E aí a gente quer enviar essa mensagem para os outros clientes, mas não para o remetente, né? É o remetente? É o remetente. A pessoa que enviou não recebe a mensagem. Ela não quer enxergar. Mas os outros vão ver. Então a gente vai fazer um for client in clients, ou seja, a gente vai pegar cada cliente dentro da lista de clientes e vai fazer um if client in clients. Se ele tiver. Não, isso aqui tá errado, né? Eu coloquei um for, perdão. Se o cliente não for igual ao client socket, por que isso? Lembra que a gente está guardando o client socket nessa lista de clients. Se ele não for igual, quer dizer que esse client socket que a gente passou aqui de parâmetro, quer dizer que não é o remetente. Então eu preciso enviar para os outros, avisar os outros, ó, foi mandada uma mensagem. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um client.send e vai mandar a mensagem encoded. Essa mensagem aqui. Aí a gente pode até criar ela, né? Deixar ela mais bonitinha. Fazer o seguinte: message format. Então vai ser client, pum, isso daqui. E a gente vai printar isso aqui. Então a gente printa isso aqui, ó. A gente pode até pôr um broadcast, só para dizer, né? Casting. Message format. E aqui a gente não envia a message, a gente vai enviar a message format, ou seja, a mensagem formatada. Porque daí é o que vai aparecer no front-end. É isso aqui que a gente vai receber. E é isso aqui que a gente vai mostrar no nosso front-end. Beleza. Aí a gente pode fazer isso aqui. É o handle client, perfeito. Fechamos. O que só que a gente pode fazer para deixar mais bonitinho é colocar isso aqui dentro de um try exception, né? Aqueles except. Beleza. E aí aqui a gente coloca um except. E aqui a gente faz um break. Porque no caso é só se der errado. E aí, beleza. Ele vai fazer isso. Um try, um break. Except, tá certo? Qual que é o erro que ele tá dando aqui? Cannot be within a loop. Ele tá pedindo um loop, pessoal. Então a gente vai ter que fazer um loop. Enquanto isso aqui for verdadeiro. While true. A gente roda. Nossa, cadê isso? A gente vai rodar isso. Se não, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui. Vai no client. Underline socket. Vai fechar essa conexão. Porque ele não quer mais estar conectado. E aí a gente vai vir na lista de clients. E vai dar um remove nesse client socket. Ele saiu da lista. Ele não está mais online. Out da conversa. Beleza? Aqui a gente está fechando a conexão, tá, pessoal? A gente fecha a conexão socket. Beleza, a princípio esse é o nosso server. Eu vou deixar ele aqui de lado para a gente poder ir dando uma olhada nele de vez em quando, tá, pessoal? Mas eu vou jogar ele aqui. Perfeito, vamos lá. Vamos fazer ele, né? Enfim, só... Justo. Então agora é o client, agora é o nosso cliente, onde vai estar o chat, o front-end. Então beleza. A gente quer fazer em Qston TK Inter, então a primeira coisa que a gente vai fazer é o import do Qston TK Inter, Qston TK Inter CTK. A gente vai ter que importar o socket, porque a gente vai fazer uma conexão com o socket. E vamos ter que importar o threading, porque o socket usa threads. Então a gente vai precisar desses três. Perfeito. Vamos começar com o nosso... A gente pode até fazer um app controller e tal. Perdão, pessoal. Um app controller e tal, mas eu vou fazer direto já para facilitar e não ficar muito longo. A gente já está com mais de 15 minutos de vídeo. Vou fazer direto uma classe que vai receber. Eu não vou colocar o app controller igual eu tinha mostrado na outra. Então basicamente eu vou criar class. Aí eu vou colocar aqui como chat app. E aí ele vai receber do CTK uma
o Qstem TK Inter, né? Beleza. Só para entender, vai ter um PES aqui, só para a gente poder dar continuidade, tá, pessoal? E aí, basicamente, aqui a gente vai fazer um def name igual ao main. E a gente vai rodar o nosso chat app. Isso aqui não dessa forma, a gente vai dizer aqui que é um app. O app é igual ao chat app. E o app.mainLoop. Da mesma forma que a gente tinha feito o nosso outro. Aqui ele tá dando um erro. Ele tá falando que é igual a igual. Porque não é def. Aqui é um if. Meu Deus. Tô tentando acelerar por causa do tempo, mas vamos lá. Vamos fazer com calma, que isso aqui não é muito simples. Beleza. A gente aqui, vou já tirar esse pass. A gente vai ter uma inicializador. Então vai ter um init. Igualzinho foi feito no outro. Ele vai receber o self. A gente vai fechar ele. E dar um 2 pontos. Eu vou deixar ele por enquanto assim, porque eu não quero que o Copilot vá me ajudando. Aqui a gente vai ter o nosso super, né? Então, a gente vai criar ele, super underline init. Beleza, isso aqui a gente não precisa ter esse nomezinho. Então aqui a gente vai inicializar com o nosso init e a gente vai fazer um self.título, title, e a gente passa o nosso nome, chat. Aí você dá o nome que você quiser, chat socket. Aí é aquela história da geometry, lembra da história da largura e comprimento, então self.geometry 400 por 500, qualquer valor que seja. Mas isso aqui é a largura e o comprimento. Beleza. Está criando. Dentro dessa nossa função, a gente vai ter uma função também que vai ser a def send messages. Message. Ela vai receber como parâmetro self, porque ela está dentro da nossa classe. E a gente vai enviar a mensagem, é um botão de enviar mensagem. Então ela vai ter uma conexão com o socket, tá, pessoal? E além dessa daqui, a gente vai ter uma def de receive message, né? De você receber. Receive message. Que vai receber a mensagem, também vai estar conversando com o socket, tá? Então ambas conversam com o socket. Vamos lá. Vamos primeiro fazer o front-end aqui, né? Então aqui a gente criou o título, criou a geometria, né? Colocou os 400 e 500. Vamos lá, então self.chatFrame, a gente vai criar o primeiro frame. Ele vai ser do tipo ctk_frame e vai receber o parâmetro dela próprio. Aí o self.chatFrame.pack, então a gente vai mandar ele expandir e também ele fazer um fill, né? Ele preencher toda essa geometria. Beleza. Agora, esse aqui é o frame, né? Então é onde vai estar o nosso conteúdo. Abaixo dele a gente já pode pôr uma área de texto, onde vai estar as mensagens. Então eu vou colocar aqui self.chat area, né? Que é onde a pessoa vai poder, onde a gente vai poder ver a mensagem. Então é a área da mensagem, né? Porque pensa, esse frame é o frame pi, ele vai ter tanto a área da mensagem quanto a área para escrever. Então aqui é o chat area, ele é igualzinho, ele é um CTK frame, tá, pessoal? Na verdade ele é um text box, né, pra gente poder escrever. Eu tô me perdendo já. Vou tentar esquecer a história do tempo, tá, pessoal? Esse vídeo vai ser um pouco mais longo. Vamos lá, vamos com calma. Vou apagar isso aqui. A gente fez um frame. Esse frame é o frame principal, aonde vai estar tanto a mensagem que a gente recebe, quanto aonde o nosso botão para escrever novas mensagens. Então, beleza. Ele vai expandir e ele vai preencher. Então, vamos fazer um text box, que vai ser a área onde vai estar essas mensagens. Então, vai ser self.chat. Pode ser text mesmo, só que ele não é um text, ele é um text box. Beleza, text box. E aí ele vai estar no chat frame, porque todos vão estar nesse frame pi. E ele vai ter um state que é disabled. State igual a disabled, ou seja, você não pode ficar mexendo nele. Ele está desabilitado, você só vê a mensagem nele. Perfeito. A gente vai ter que fazer um pack, então isso aqui já dá para pôr. Eu não gosto. Eu gosto mais de colocar o pad X e tal, até porque ele é um text box. E eu quero que ele tenha uma distância, um padding ali para o frame pi, né? Então eu vou pôr ali um pad, pode ser de 10, um Y também de 10, aqui vai preencher todo o resto. E o expand vai ser true também, porque se o usuário aumentar
isso ele vai poder enxergar, né? Ele vai aumentar também. Então, beleza. Isso aqui, vamos dar o nome aos bois, né? Isso aqui é o, é o text box onde ficam as mensagens. Beleza. Então a gente já fez. É como se fosse aquela parte, pessoal, do WhatsApp, onde você vê as mensagens que você envia e as que você recebeu. Você não fica clicando nisso, por isso que é disabled, tá? No WhatsApp hoje você pode editar, enfim. Mas a ideia é que você só veja as mensagens. E aí agora a gente vai fazer a entrada para as mensagens, onde você realmente você digita. Eu gostei desse textinho aqui, mas não é bem isso que a gente quer. A gente quer um campo de entrada para as mensagens do usuário. Beleza, vamos lá. Então vai ser um self. Ponto. Vamos dar o nome de entry. É igual a um ctk entry, porque é um entry, você vai digitar alguma coisa. Beleza. E aí ele vai ser. Ele não vai fazer parte desse chat frame, ele vai ser só do self mesmo. Ele vai ter um placeholder text, que vai ser igual a digite sua mensagem. Digite sua mensagem. E aí o usuário ele vai digitar a mensagem dele. Beleza. Eu acho que isso aqui é o suficiente. E a gente vai ter que dar um pack nele. Então ele vai ser o fio X, o fio X, o fio, ou seja, ele vai preencher tudo isso no eixo X, na diagonal, um pad de 10 e um pad aqui de um Y de 10. A gente pode dar uma mexida nisso aqui depois, tá? Mas a gente vai deixando por padrão. E agora um botão para enviar a mensagem. O cara digita, ele tem que apertar esse botão. Perfeito, vamos lá, vamos fazer o botão. Então, self.sendBTN. Isso aqui é igual a ctk.ctkButton. Ele também vai estar no self, ele vai ter o texto enviar e ele vai ser, o comando dele é o send message. É essa funçãozinha aqui. Aí a gente só precisa fazer um pack. A mesma coisa, ele vai estar aqui. Eu vou diminuir, eu vou colocar esse pad aqui um pouco maior. Vamos ver, tá, pessoal? Só para ele ter uma distância um pouco maior e ser um botãozinho menor. Vamos ver como é que vai ficar isso, tá, pessoal? Não sei muito bem. Aí, o que eu quero fazer? Eu quero inicializar o socket, eu quero configurar o socket, porque a gente vai estar recebendo mensagem. E a gente tem que estar alterando esse text box. Porque vamos supor, eu tenho dois clientes, um na minha mão direita e um na minha mão esquerda. Se o da mão direita envia uma mensagem, o da mão esquerda precisa que o text box dele atualize essa mensagem. Então a gente vai ter que inicializar o socket já aqui. Então vamos lá, vamos inicializar o socket. Vai ser self.client socket é igual a socket.socket. E aí é a mesma história que a gente fez antes lá. Esse aqui é para o IP, para o padrão do IP, e esse aqui é o protocolo. Mesma coisa que a gente tinha feito. Estamos inicializando o socket. E aí a gente vai fazer uma conexão. A conexão, como eu estou usando o meu próprio computador como servidor, e eu defini ele aqui, vamos lá, onde que eu defini? Aqui, como localhost e a porta 99.9999, eu vou fazer essa mesma conexão. Beleza. Isso aqui vai indicar pra gente, ou a gente vai estar conectado ou a gente não vai estar. E aí a gente vai receber o ID do cliente. Porque essa pessoa que rodar esse cliente tem que receber o ID dela. E aí a gente vai falar para ela, então, ó, self. Oh, meu Deus. Self.id client, ou client ID, eu não me lembro agora com que a gente estava usando. Eu acho que era client ID, né, pessoal? É. Client ID aqui. Então é client ID. Eu comentei isso, mas você pode dar o nome que você quiser. Se você quiser dar de papagaio, louro, José, você coloca e recebe o ID nela, tá, pessoal? É só para tentar manter aqui e vocês poderem entender. Então, manter uma lógica e vocês poderem entender. Porque é um pouco complexo, né? Mas beleza, aqui a gente vai receber o ID do cliente, ou seja, daquela pessoa que abriu a conexão com o servidor. O client ID vai ser igual ao self.clientSocket, mesma história da que a gente fez aqui também. Quando você vai fazer a conexão aqui. Lembra que a gente ia mandar a message? Mesma história, 1024, então igualzinho. Perfeito. Então a gente vai receber o ID do cliente. Fizemos a conexão. Aqui a gente está fazendo a conexão. E aqui eu vou fazer um print conectado com o ID. Tum. Esse print ele só vai ver no terminal do cliente, tá? É só para a gente poder saber que está funcionando. A gente poder dar uma, como posso dizer,
uma debugada, em caso de erro, que provavelmente vai dar. Até agora eu não consegui rodar nenhum código nos meus vídeos sem dar erro. Mas enfim, fizemos isso. Tá faltando o thread agora. Inicializando a thread para receber as mensagens. Porque aqui ele está conectado. Beleza, conectamos com o socket. Mas a gente precisa dessa thread, a gente precisa receber. Então aqui a gente vai basicamente fazer isso mesmo. É o threading, ponto thread. Aí o target vai ser o self-received message e o ponto start. Eu acho que aqui só está faltando o daemon. Isso aqui. Que ele deve ser igual a true. Ele faz com que seja... Ele faz com que a thread seja encerrada quando o programa principal terminar. Ou seja, o cara fechou e a gente precisa encerrar essa thread. Essa thread.threading, ela é uma classe que representa a execução. Então é aquela história de threadings. E o target é a função que a gente vai executar essa thread, né? E é a função que a gente vai executar, a gente quer receber a mensagem, a gente vai executar na receive message. Vamos fazer primeiro a receive message, que eu acho que é um pouco mais simples. A gente quer receber uma mensagem, certo? Então o que a gente vai fazer? Enquanto isso aqui for true, ele vai ficar rodando. Tum, 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 tum. E a gente vai ter um try catch. Vai ter um try except. Igualzinho a gente fez lá em cima. While true, enquanto isso for verdadeiro, a gente vai ficar rodando. E o que a gente quer fazer? A gente quer pegar a mensagem do servidor e mostrar isso no front. Quer mostrar isso, então é receive message. A gente quer mostrar onde? No text box. Então a gente vai ter que ficar atualizando esse text box. Então vamos lá. A gente teria que aqui conversar com o socket. E aqui embaixo a gente vai ter que atualizar o nosso text box com as mensagens que a gente recebeu. Então até legal isso aqui que o Copilot falou. Conversar com o socket e para receber essa mensagem. Como que a gente faz isso, tá? A gente vai salvar a message, uma variável message, é igual ao self.clientSocket. Então aqui a gente está conversando, tá? Pegando esse dado. Então aqui quando o cara enviar, ele vai entrar nesse handle client e vai dar um send. Lembra que tem um send aqui, ó? Cadê? O send tá aqui, na verdade, né? Ponto... Meu Deus, cadê o send? Ele deveria estar em algum lugar. O send tá aqui. Então a gente está enviando a mensagem e aqui a gente está recebendo nessa variável message. E aí, beleza, o que a gente precisa fazer? A gente precisa mostrar essa message. E onde a gente quer mostrar? A gente quer mostrar na nossa self.chat. Não era no frame, era no text. Então a gente vai ter que vir aqui e trocar o estado dela para ela poder mudar. E a gente vai inserir ela no final. Então esse end indica que é no final do text box, porque o text box pode ter mais de uma linha. Então é no final dele, é no end, no end of file ali dele, a gente vai inserir uma mensagem e dar um /n para a próxima poder também aparecer. E a gente vai voltar para disabled, para o usuário não poder digitar. Pronto, tá feito. E também, né, a gente precisa fazer, ou no caso, se o cara começar a enviar muito texto, nossa, a mensagem rolou muito, o pessoal tá usando demais isso. A gente precisa fazer o seguinte com o chat area. Com o chat area mesmo. Com o chat area a gente vai poder um ponto y, era y view, isso. End, exato, end. Tá, esse aqui é o text box, é isso aqui mesmo. Text box. Tá. Chat text, chat frame. Então é chat text, tá certo isso aqui. Não é no chat, isso aqui não existe. Chat text. Então beleza, aqui a gente já tá atualizando. Então aqui embaixo, ó, a gente atualiza, inserir a mensagem no chat text. Beleza, agora a gente recebe. Vamos fazer agora o de send message, que é o nosso botãozinho aqui. O cara ele digitou alguma coisa no entry, que é esse self.entry, né, pessoal? Então vamos lá. Como que a gente vai fazer isso? Para enviar uma mensagem, primeiro vamos salvar essa mensagem que o usuário digitou. Message é igual a self.entry.get. Pegamos essa mensagem. Pegamos a mensagem do entry lá que o cara digitou. Agora a gente vai fazer, se tiver mensagem,
tiver mensagem, a gente vai formatar essa mensagem e enviar ela para o socket. Então a gente vai falar, a gente é colocado com message format, né, aqui. Então vamos lá. Isso aqui, message format, é igual, eu vou literalmente copiar isso aqui, tá, pessoal? Só que aqui no caso não é client ID, é self.client ID. E aqui é a message. Beleza. Então essa é a mensagem formatada que a gente vai enviar no túnel do socket. E aí agora começa, self.client.socket vai ser um send, porque a gente está enviando da mesma forma que a gente fez aqui, message format igualzinho, no tipo do TF.8. Perfeito, fizemos isso. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa eliminar, tipo, remover, o cara enviou, não precisa, sabe o botãozinho onde o cara escreveu? Esse entry aqui, o campo de entrada, a gente precisa tirar esse texto, né? Porque o cara não quer ficar vendo o texto que ele acabou de enviar. Então a gente vai fazer uma limpar o campo de entrada de mensagem. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o self.end e vai dar um delete do zero até o end, até o final. Então a gente vai deletar toda a mensagem, porque o cara enviou. É quando você manda um oi, o seu campo ali de mensagem fica vazio, né? Porque você apertou um enter, pum, você quer escrever uma outra mensagem. Então beleza, fizemos um end. E aí a gente tem que adicionar essa mensagem que você enviou no nosso text box. A gente tem que falar, pô, eu enviei uma mensagem. Quando eu envio uma mensagem, eu quero ver a minha mensagem também. Então a gente vai inserir a mensagem no chat text. O inserir uma mensagem no chat text é literalmente a mesma coisa. Você vai literalmente fazer isso aqui. Meu Deus do céu. Você vai pegar o self.chatText, vai configurar ele como normal. Aí você vai fazer no final, você vai digitar message, mas não é message no nosso caso, é um message. Pode até ser message. Eu acho mais fácil fazer assim no caso. A gente vai pôr um F aqui. Vai colocar assim, IU. Aí 2 pontos. Self. Ponto. Pode ser message mesmo, né? Ponto message, é verdade, era message. Barra ele. Beleza. Aí você vai estar colocando que você mandou essa mensagem. A gente pode até pôr aqui um espaço e falar o seu self.client ID. Só para o cara saber qual que é o ID dele. Então, beleza, a gente vai enviar, vai dar um disabled e vai descer a view para a gente poder. Isso aqui, pessoal, vamos lá, é para funcionar, tá? Vamos testar. A primeira coisa que você faz é abrir o servidor. É óbvio, né? Porque senão o cliente vai tentar bater no servidor e não vai conseguir receber nada. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui 3 terminais. Até dar uma aumentada. É hora da verdade, tá, pessoal? Tem tudo para dar errado. Vamos lá. Colocar 3 terminais. Esse primeiro vai ser o do client, o do server, Python server.py. Eu basicamente rodo ele com o nosso... com o... Como que é o nome? Basicamente rodo ele com o Python ali, tranquilinho, .py. Já não funcionou. Já temos algum erro, tá? Então vamos lá. Vamos tentar olhar o que está acontecendo. O que está acontecendo? Já de cara aqui eu já vi, tá, pessoal? Ele não deu erro, ele não rodou, ele não fez nada. Isso aqui era... basicamente ele não está rodando. Não estamos chamando a função start server nem a random client nunca. Ele tem que ficar rodando ali, né? Tem que inicializar o servidor. Do mesmo jeito que a gente fez aqui embaixo. É a mesma coisa. Basicamente, é literalmente a mesma coisa. A gente pode até copiar essa linha, colocar ela aqui. E o que a gente vai fazer é um start server, ou seja, ele vai ficar rodando isso aqui. Agora, pelo menos, é para ele estar online. Beleza, server listening on port 9999, sei lá, 9999, beleza. Vamos lá. Vamos agora rodar o primeiro client. O primeiro client a gente faz assim, python client.py. Vamos lá, vamos rodar. Rodou. Ele está falando cliente conectado com ID 1. O primeiro cliente foi conectado. E está aqui. Ficou bonitinho. O nosso aplicativozinho de mensagem. No fim, o 15 que eu pus estava errado. Era no X. O pad Y e o pad X. Não sei se vocês vão lembrar.
mas em algum momento do nosso vídeo eu comentei que eu queria acertar o botão e eu pus um pad Y de 15. Mas o pad Y é a altura, eu esqueci isso. Eu deveria ter colocado um pad de 15 aqui. Mas enfim, tá bonitinho, é o suficiente. Agora a gente só tem um cliente conectado. Vamos rodar o mesmo... Meu Deus do céu. Vamos rodar o chat.py de novo. Tá, ele deu um erro. Ele tá falando que no such file or direct. Vamos lá, então vamos dar um CLS. Python, eu acho que ele não rodou o aplicativo, coisa errada, do certo. É client.py. Boa, funcionou. Então agora, ó, pessoal, deixa eu pôr um do lado do outro. A gente tem dois aplicativozinhos funcionando, um com ID 2 e o outro com ID 1. Ou seja, e aqui no nosso server, vocês podem ver que a gente tem o servidor ouvindo na 99, no 999, que é esse daqui, e ele tem a conexão realizada no IP. Como eu estou rodando só no meu computador, é o mesmo IP. E para o cliente dele aqui. Então o ID do cliente, que é esse 57290. Eu poderia usar esse ID, mas eu criei aqui um ID mais simples, 1 e 2, para ficar mais fácil, tá, pessoal? Mas aqui, enfim, eu tenho dois conectados. A gente poderia até adicionar um terceiro se a gente quisesse, não teria problema. Mas enfim, é basicamente isso. Esse printf aqui que eu coloquei, esse print que eu coloquei no client, é isso daqui, é para a gente poder identificar o terminal. Mas beleza, vamos lá. Eu vou mandar uma mensagem agora. Eu não sei qual é qual, a gente vai descobrir agora. Então eu vou mandar: olá, tudo bem? Deu um erro. O config is not implemented. Always use configure. Ou seja, tá, fizemos um erro aqui. Eu vou manter... Olha, o socket funcionou, broadcasting. O que deu um erro foi no nosso... TK Inter. Ele falou que eu escrevi errado, aparentemente é isso. Vamos lá, consertar isso aqui. Onde eu escrevi config, na verdade é configure. Então aqui é configure. Oh, meu Jesus. Configure. Então vou dar um Ctrl F. Config, eu tenho alguns Gure. E aí eu vou pedir para ele trocar. É replace, 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 replace. Tá, esse aqui já tá dando erro. Beleza. Eu vou limpar esse servidor aqui para tentar fazer ele funcionar. E vamos lá de novo, pessoal. Eu falei, eu ainda estou na busca de uma vez que eu consiga fazer tudo funcionar. Então aqui é, ó, aqui é o Python Server, beleza, tá online. Aqui é o Python Client, cliente número 1. Python Client, cliente número 2. A gente tem dois clientes online. Perfeito. Vamos lá, vamos pôr o primeiro aqui na esquerda e o segundo aqui na direita. Vamos tentar, eu vou mandar com um aqui. Olá, tudo bem? Beleza, funcionou. Tá vendo que apareceu aqui? Olá, tudo bem? Funcionou. E no socket a gente recebeu. Ele tá com um outro erro aqui, que provavelmente ele não entendeu ali quando eu fui... É esse configure aqui. Eu vou seguir rodando só pra gente poder ver, tá, pessoal? Mas ó, só pra vocês verem aqui, tudo certo. E tá vendo que ele aparece cliente 1, cliente 1. Isso aqui é uma formatação, no caso eu deveria remover lá. Mas ó, tá criado. Então vamos rodar de novo, já o texto, o vídeo tá super longo, mas eu vou rodar de novo e consertar esses erros. O primeiro é esse configure aqui que eu acabei deixando errado. E o segundo, esse aqui estava certo. O problema era o client. Esse client aqui. Ele falou cliente. Então a gente pode simplesmente tirar isso aqui e só fazer isso. Vamos lá. Dá um CLS e um CLS. E aqui eu vou manter esse daqui, tá, pessoal? Na verdade eu vou fechar o nosso servidor e começar ele de novo. Jogar ele aqui para vocês. Vamos lá. Rodar o server. Rodar o client. E rodar aqui o client também. Beleza, temos dois aqui. Um aqui e outro aqui. Mandar a mensagem do 1. Olá. Hello world. Vamos lá.
funcionou para os dois. Aqui o nosso servidor já está informando qual que é a mensagem. Esse aqui que enviou a mensagem, ele tem como you, e aqui o ID dele. E esse aqui é o cliente 1, 2.1. A gente pode dar uma formatada, provavelmente é a mensagem que está vindo. Mas lembra que eu apaguei a mensagem aqui para poder sumir isso, né? E aí aqui eu vou só falar. Tudo certo. Estamos conversando via socket. Tudo certo, estamos conversando via socket. E aí a gente pode adicionar um terceiro usuário. Vou jogar ele aqui, ó. E eu vou dar um Python Client. Pronto, a gente tem mais um agora. Esse aqui ele não pega, mas a partir do momento... Olá. Acabei de entrar. Todo mundo vai poder ver ele. Então é isso. A gente fez. O único ponto aqui é esse 3 aqui. Mas isso aqui é um erro de formatação. Basicamente, o servidor socket está funcionando sem erros. A gente fez um aplicativozinho de conversa bem simples. O vídeo acabou ficando um pouco mais longo do que eu planejava. Deu 43 minutos. Mas eu acho que é bem interessante, pessoal, porque a gente tanto conversou sobre socket, que é um conceito muito legal, assim, não só legal, como ele é, poxa vida, é bem importante. E dá para fazer coisas muito robustas com ele. E a gente, além disso, fez ali, mexeu com TK Inter, com Python, conversou um pouco de classe, enfim. Acho que isso é um exercício bem interessante para vocês fazerem e irem aprendendo. Eu vou, como sempre, deixar aberto os comentários, manda mensagem, dúvida, crítica. Se eu falei alguma besteira, pode me corrigir, estamos aqui para aprender. Mas eu acho que é bem legal. Ficou um pouco maior o vídeo de novo, peço até desculpas. Mas a minha ideia agora é fazer nos próximos vídeos melhorar isso. Então mudar a corzinha, tentar, tipo, quando é você colocar um nome e aparecer o seu nome para outra pessoa. Falar quantas pessoas estão online nesse chat. Enfim, dá até pra gente colocar um ID pro chat, mas a ideia é brincar um pouco com isso. Ir melhorando, vou tentar fazer vídeos mais curtos. Esse aqui era iniciando mesmo, então teve que fazer desde o zero. E eu vou partir desse código aqui, tá, pessoal? Então, se vocês forem seguir acompanhando ali, como se fosse sabe, uma sériezinha, fez esse código, você vai poder implementar e melhorar. E aí, aquilo que eu sempre falo, pô, parece inútil, mas você pode usar isso, você colocar isso num servidor, onde os computadores estão conectados nesse servidor, estão conversando nesse servidor, você tem um chat interno. Enfim, você não precisa usar só para chat, o socket você pode fazer uma flag para uma máquina, você pode fazer uma flag para um relógio, para alguma coisa nesse sentido. Então, assim, são infinitos usos. A conversa é mais simples, mas o importante ali é vocês pegarem bem isso aqui, como você criar esse server. É muito simples, é muito tranquilo, tá, pessoal? Enfim, acho que por hoje é só. Agradeço demais aí, pessoal, para quem aguentou aí 45 minutos do Gustavo falando. E de novo, fica aberto aí as mensagens, críticas, elogios. E vamos lá, próximo vídeo a gente tenta dar uma melhoradinha nesse código, pessoal. Fechou? Agradeço demais. Até.